Voltamos, continuamos, normal quando é muito interessante. Oh, oh, oh. Quando é muito interessante o assunto, é muito normal que a live caia, que a gente tenha que começar de novo. Beth, querida, caímos, mas é bem normal, tá? Quando tem um assunto mais interessante, mais polêmico, quando tem bastante engajamento. Ó, a sócia chegou. Yara, querida, bem-vinda. Quando tem mais engajamento, quando tem mais participação, até hoje todas elas caíram e a gente continua. E é ainda melhor, tá? É todo desafio pra gente persistir e ter mais determinação e mais vontade mesmo de voltar pro caminho. Há quase um ano, bem-vinda de novo, Vale, caímos, estamos aqui. Há quase um ano, tá? Tomei a decisão de vir aqui pra frente falar com vocês, falar dos conteúdos que eu aprendi, que eu estudei, ao longo dessa jornada, as experiências que eu passei, Evelinha, que bom que você voltou, as experiências que eu passei na carne, muitas vezes a minha dor, eu posso ajudar a dor de outro, né? Então, fazendo esse trabalho de live, pra gente conversar, pra gente se divertir, vocês nunca vão esperar, derruba, mas a gente levanta e a gente continua. Eu aprendi agora que a gente não recomeça, porque a gente não restatou, né? A gente tá vivo ainda, então a gente sempre continua. Da onde a gente parou, a gente continua. E achei isso assim o máximo, né, sócia? A sócia começou a dormir já. Então, gente, eu decidi, assim, com o meu coração, né, que era o momento da gente compartilhar algumas histórias, da gente estar junto nessa jornada, o tal do propósito, né, que falam que por muito tempo eu demorei para descobrir o que era esse tal de propósito. E agora em agosto, comecinho de agosto, vai fazer um ano que nós estamos aqui, crescendo aos pouquinhos, mas crescendo com consistência, crescendo com pessoas que realmente gostam desse conteúdo, né? Que muitos ainda fogem, que é a espiritualidade, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento para depois o desenvolvimento, né? E é muito natural vocês não esperarem da crise muita seriedade, levando tudo muito a sério, né? Muito sisuda, porque senão não seria eu. Tem que sempre ter uma brincadeira, tem que ter uma irreverência, tem que ter um debochezinho, porque é o meu jeito natural de ser, tá? Eu, quanto espontânea, eu sou essa aqui, tá? Assim, desse jeito, brincando sempre, rindo bastante, fazendo uma piadinha, não com coisa séria, né? Mas essa sou eu. Então, gente, essa polêmica, né? Namorando nos aplicativos. Ai, Cris, que bom que você tá namorando, fiquei feliz por você. Calma, vamos ver do que se trata esse assunto, certo, gente? Então, nós vamos iniciar pela última pesquisa. Essa semana eu pedi uma pesquisa aqui para ver como é que estavam, né? Os ouvintes aqui do canal, as pessoas que participam. Eu sempre falei para vocês que eu atendia muito mais homens do que mulheres, né? Que o meu público que eu atendia era sempre mais homens, mas assim, esmagadoramente mais homens. E isso de uns 4 meses para cá, ele começou a mudar, começou a reverter, tá? E aí eu comecei a atender mais mulheres e assim, coincidentemente aqui no canal também. Ele chegou no começo das pesquisas, acho que a 65% de mulheres. E hoje encerrou a pesquisa com 55,3 mulheres aqui no Instagram e 44,7 de homens. Então isso é muito considerável, né? Que bacana, porque tá começando a ter um equilíbrio nisso, né? E como a queixa dos homens é que as mulheres não querem nada, que as mulheres só querem zoação, que as mulheres não querem compromisso sério, que as mulheres não estão mais interessadas nisso, como as mulheres dizem que tá difícil de achar um namorado, que não tá fácil, que tá esse mesmo subconsciente e inconsciente coletivo aí contando a mesma historinha para todo mundo. Então vamos testar, né? Vamos testar, vamos ver como é que acontece,
como é que de fato é, para quem que eu vou dar razão. E eu quero deixar muito claro aqui que eu defendo os dois lados. Homens, defendo vocês. Mulheres, eu sou uma de vocês, tá? Sororidade. Só que assim, o fato de eu defender as pessoas, os homens principalmente, não quer dizer que eu não vou pegar vocês e puxar a orelha com alguns comportamentos, tá? Porque eu vou sim, tá? Eu vou sim, para que haja esse ajuste, para que a gente consiga se sintonizar, afinal das contas, né? Tá todo mundo aí querendo namorar, que tá na pista, e ninguém tá se entendendo. Então vamos arrumar essa casa para chamar todo mundo para esse baile para a gente dançar bonitinho, concordam? Eu vou contar aqui da minha experiência, tá? Para trazer para vocês como conteúdo e como eu falei, quiçá numa dessas histórias aí eu encontro esse diamante perdido por aí, né? Tem mais de 5 anos que eu não entrava em nenhum tipo de aplicativo, tá? E explico, tá? Pode ser que tenha esquecido de deletar, que ficou por aí, não sei, tá? Mas explico por quê. Então, eu estava num relacionamento e depois desse relacionamento eu resolvi ficar sozinha. Quero dar um tempo, quero ficar mais leve, quero me desintoxicar de tudo isso e quero aprender sobre pessoas. Sócia, chegou, sócia? Sócia tá aqui prestando atenção. Para quem não conhece, essa batata palha, ela tá em todas as lives e todos os atendimentos e reiki à distância. Então, voltando, né, eu quis estudar sobre o comportamento humano, como que se relacionam, entender mais de mim, por que eu reagia de determinadas maneiras e por que eu atraía, né, determinadas situações e entender um pouco e aprender a ficar nesse momento de solitude, aprender a ficar sozinha, que eu percebi que na minha vida eu nunca tinha estado sozinha. Primeiro na casa dos pais, depois casada, com o filho, depois namorando, depois com a filha, ainda até, né? Até a filha ir para a faculdade, para a universidade. Então eu me percebi que eu nunca tinha vivido esse momento de solitude, esse momento de saber quem eu sou sem alguém do meu lado. E precisei buscar esse momento, e isso foi muito bom, assim, foi de uma riqueza tão grande para o meu ser, para a minha experiência como pessoa, né? E eu só agradeço por ter tomado essa decisão. Ana, querida, muito bem-vinda. Maravilhoso esse equilíbrio, muito bom, né, Ali? É sinal que estamos alinhados no caminho, né? Então, hoje eu vou comentar com vocês, eu baixei 2 aplicativos, tá? E hoje eu vou comentar de um aplicativo. É onde está rendendo mais frutos, digamos assim. É um aplicativo, eu não vou falar o nome do aplicativo, não vou fazer propaganda de ninguém aqui, de repente até se eu falo pode cair nessa live de novo. Esse aplicativo é um aplicativo que a gente baixa e quando nós cruzamos, andamos com o celular, com o carro, a pé, estamos com o celular, por onde a gente passa, ele vai localizando as pessoas que também têm esse aplicativo e cruza, né, informações. E aí eu fiz alguma pré-seleção de idade tal a idade tal, né? Não coloquei localização, como eu viajo bastante, então, né, tô indo e tô vindo, então tem localização. E desde que eu coloquei esse aplicativo, a viagem mais longa que eu fiz foi em torno de 300 quilômetros, então ele foi buscando esse raio, tá? Eu fiz um perfil, coloquei esse perfil, coloquei uma foto só, assim, de meio corpo. Depois eu coloquei uma segunda foto mais tarde, acho que foi essa semana. E ao todo, tá? A gente vai clicando, vai aparecendo a foto da pessoa e a gente vai dizendo se gosta ou se não gosta, se quer ou se não quer. Se gosta é um coraçãozinho que chama de match, né? Dei match para essa pessoa. E se não gosta, dá o X e exclui, né? Vai passando na tela, quer, não quer, quer, não quer, quer, não quer, né? Uma cartelinha, digamos assim. E nessas cartelinhas das pessoas que eu achei interessante, qual o critério que você usou, Cris, para você dar match nas pessoas? Eu usei
Minha caneta não quer escrever. Eu usei a mecânica quântica, a física quântica, tá? Aquela regrinha dos 15 segundos. Se dentro de 15 segundos a pessoa te atraiu, eu dei match. Independente de altura, de idade, eu dei match. O que acontece nessa regrinha dos 15 segundos? O teu cérebro, tá? Instantaneamente ele reconhece se é bom, se tem afinidade ou não, tá? Se tem afinidade visual, dentro do campo visual, dentro da face, tá? Aí depois vem todos os outros critérios, né? Conversa, entendimento, o desenrolar, os princípios e os valores, depois a química, tem tudo isso. Então, eu fui dando os meus coraçõezinhos, né? Para algumas pessoas, e dessas pessoas fecharam em 35 pessoas que também gostaram da face dessa que vos fala, que colocou na sua biografia desse aplicativo algo bem divertido e tranquilo, assim como sou eu, né? Como que está o meu perfil hoje nesse aplicativo, tá? Na minha bio tá assim, sim, esta da foto sou eu. Esse aplicativo, você entra numa configuração dele ali e clica que você quer confirmar a tua identidade. Aí a tua identidade é confirmada através de um vídeo que eles pedem que você faça e eles confirmam que é você de verdade que tá ali, que não é uma foto, que não é um robô, tá? Isso é feito ao vivo e depois eles levam um tempinho para confirmar e muitas vezes não dá certo e não confirma. Então eu confirmei o meu perfil, né, para dar credibilidade nas pessoas, para colocar que eu estou ali. Então eu coloquei assim: sim, esta sou eu. E meu perfil é verificado. Exatamente, tenho 54 anos. E sim, estou selecionando candidatos a namorado e vendo como vocês se comportam aqui. Ou seja, é lógico que sou curiosa. Só isso, tá? E aí renderam esses 35 matches. Desses 35 matches que a gente vai passando pela peneira, e a Cris aqui colocou alguns tipos e subtipos e vamos falar deles, tá? Shirley, muito bem-vinda. Então, o tipo mais recorrente que tem nesses aplicativos, tá? São aquelas pessoas que te dão bom dia, boa tarde, boa noite. E principalmente bom dia e boa noite. Bom dia e boa noite. E não sai disso. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Então eu coloquei o senhor bom dia, boa noite. São a grande maioria deles, tá? Ou seja, análise de Cris, analisando, né? Não há interesse. Simplesmente deixei ali porque achei interessante. Ali, bom dia, o senhor bom dia, boa noite. Porque achei interessante. Então, te dou bom dia, te dou boa noite para te manter, né? Aí, esse é muito engraçado. Esse é muito engraçado. Eu choraria se não fosse engraçado. O complicado. Encontrei um tipinho complicado. O complicado conversou um pouquinho, como eu estava recebendo visitas, como eu ia viajar, um monte de coisas. Eu propus para ele o seguinte: escuta, eu gostaria de falar com você, eu te achei interessante, mas eu vou estar viajando esse final de semana, eu tô com a minha agenda cheia. O que você acha de nós marcarmos para quarta-feira, tal hora, aí eu tenho um tempo para falar só com você? O que eu tentei falar para essa pessoa? Achei a pessoa importante, interessante e tô dispensando o meu tempo para falar com ela por um tempo, para a gente ver as afinidades, para a gente conversar só nós dois, trocarmos ali, né, mensagens dentro do aplicativo, para depois a gente ver se tem um segundo passo. Você sabe o que eu recebi de resposta? Pô, é muito complicado até para falar com você. Nem respondi, né? Tá ali esperando, né? Então, assim, não houve comunicação, né? Mas tudo bem, como é uma diversão e eu tô me divertindo. E assim,
eu tenho percebido no aplicativo que os homens, eles estão muito imediatistas, gente. Eles estão muito imediatistas, sabe? Sem falar dos safadinhos, né? Os safadinhos que já vêm prometer, te convocando, não? Eles não nem te propõem, te convocam, né? Para alguma coisa que nem tem você é bonito, já vão direto pro ponto. Aí teve um que foi muito engraçado, o namoro mais rápido que eu tive na minha vida, que eu vou chamar do Senhor The Flash. Pessoa interessante, bonita, culta, bem apresentado, aparentemente um bom trabalhador. Começamos a conversar e foi muito divertido porque a gente deu muita risada, né? Assim, a afinidade veio, aquela troca de afinidade, de brincadeira e coisa e tal. Aí ele falava assim, tá aí, namorada. Ah, porque agora você já é minha namorada. Eu coloquei que estava aqui, né, procurando namorar. Agora eu já subi pro posto de namorada. Eu quero que você saiba que eu tô assim, assim, assado, e eu já te amo. Eu te amo e tudo na brincadeira. Eis que eu saio por uns 5 minutinhos, 10 do aplicativo, eu vou atender a porta, né? Tinha alguém na minha casa, tinha uma entrega para mim fazer. E quando eu volto, o senhor The Flash não soube esperar os minutos. Ele não soube esperar os minutos que eu tinha saído e nem o porquê que eu tinha saído. Ele ficou indignado, ríspido, agressivo. Disse que eu tava de bobeira ali, que eu tava de brincadeira, gastando o tempo dele mais alguma coisa e não sei o que, e me excluiu. Então foi o namoro mais rápido que eu tive. E o que eu achei disso tudo? Graça, né, gente? Graça. Só ver o comportamento e eu pensei assim, meu Deus, tá difícil de defender os homens desse jeito, não vai dar. Eu não vou conseguir defender eles desse jeito. Com pouca tolerância à frustração, sabe? Muito pouca tolerância à frustração, a não saber esperar um talvez ou um não. Mas continuamos e seguimos, né? Aí teve um caso mais interessante ainda. Adoro que se mostram logo, é exatamente isso, Beth. Assim, ó, na fase que é a mais importante, que é a da conquista, que você dá o teu melhor, que você dá tudo que você tem, que você se empenha para ser legal, é assim. Você já imaginou a convivência, gente? Deus me livre. Aí tem o outro, tá? Chamado Maria Gasolina. Eu falei para vocês que eu ia dar nome para vocês se comportem. Quem me vê aqui e que eu tô nesse aplicativo e me vê aqui, vocês se comportem porque eu vou dedurar aqui sim. Maria Gasolina. Eu fui apelidada de Maria Gasolina. Logo eu que tenho o meu próprio carro, que dirijo o meu carro e vou para cima e para baixo e para onde quero. Pessoa interessante, bonitão, papo bom, cidade vizinha, legal. E eu não tinha lido o perfil dele, não sei, passou batido, tá? Porque eu gosto de ler os perfis e passou batido. E no perfil dele ele dizia, eu não dirijo. Ah, eu comentei com ele, você vai me desculpar, mas para mim é muito importante um homem que dirija, né? Além de eu gostar de sentar no banco de copiloto, eu acho muito importante um homem que dirija, né? Um homem que tenha a sua desenvoltura e explico para vocês por quê, tá? Aí ele não me respondeu nada, nem tudo bem ou alguma coisa, sua Maria Gasolina. Ai, gente, eu não aguentei, eu tive que dar uma palestrinha, né? Aí eu dei uma palestrinha. Eu disse pra ele assim, eu não sou Maria Gasolina, saiba você que eu tenho o meu carro e que eu dirijo e dirijo muito bem. Só que pra mim é muito importante um homem. Eliésio, que bom, um homem na nossa live. Me fala aqui se você dirige, Eliésio, se é importante pra você dirigir, você conduzir. E aí eu falei para ele, não é isso, é que para mim é muito importante que um homem dirija, porque para mim um homem que não dirige não sabe conduzir a sua própria vida. Quem dirá com uma parceira do lado? Fui bloqueada daí, nem sei porquê. Concordo, é necessário conduzir muito bem mesmo em terrenos difíceis. Exato, e assim,
Dentro da energia masculina e da energia feminina, quem conduz é o homem, inclusive o carro, quando estão os dois, salvo as exceções, né? Agora você pensa assim, você já aceita, você já entra aceitando uma exceção que é muito séria para a condução de um relacionamento. Aí tô eu aqui colocando a capinha da energia masculina de novo, né? Então eu percebi que com determinados moçoilos do aplicativo, se eu exercer a minha energia masculina, a coisa flui muito bem. Mas aí as polaridades estão trocadas. Então tem muitas polaridades femininas ali, tá? A Alessandra concorda, é necessário conduzir muito bem. É bem isso aí. Aí tem também o tipo esporádico, tá? O tipo esporádico, ele não é mal educado, ele é educado. Sem falar da autonomia que a gente tem, que a gente dirige. E não é nem autonomia, né, Beth? É necessidade hoje em dia, né? A gente tem a necessidade por uma emergência, para alguma coisa. Os tempos são outros, né? Lá atrás, no passado, uma mulher dirigir era luxo, né? Ter um carro era luxo. Hoje em dia é necessidade, gente. Ainda mais no país que nós moramos, que a nossa mobilidade urbana não é lá essas coisas, né? Então, se a gente tivesse uma mobilidade urbana, assim, extremamente eficaz, aí é uma outra história. Tá uma delícia, Ali, bem geladinho. Então, o tipo esporádico, ele é assim, ele entra de vez em quando, ele é bem educado, ele fala sobre determinados assuntos, normal, mas ele é mais conciso, ele fala pouquinho, né? Ele não pergunta muitas coisas, mas ele aparece a cada 3, 4 dias, às vezes até uma semana para aparecer, conversar, ou seja, também não está muito interessado. Peguem essa dica. Quando o homem está interessado, ele vai se fazer presente, tá? Ele vai se fazer lembrado e ele vai estar ali. Qual que é a frase que eu mais escutei? Qual que é a frase que eu mais escutei nesses aplicativos e quando eu escuto assim, eu me dá vontade de dar risada ou me dá o desespero, tá? Eles dizem assim, o que eles querem muito rápido é teu número de WhatsApp. Mal sabem eles que meu WhatsApp é público, né? Então, eles querem o número de WhatsApp porque eles dizem assim, vamos conversar no WhatsApp? Aqui fica muito difícil de conversar e eu entro muito pouco aqui. Estatística. Aqueles que dizem que querem o teu número muito rápido e que entram muito pouco, se você entrar no aplicativo a qualquer hora, eles estão online, tá? Eu conheci 2 homens interessantes nesses sites, viraram ótimos amigos até hoje. Tem muita gente interessante, tem muita gente bacana. Eu conheci muita gente bacana lá no passado. Dessa vez agora eu te confesso que eu tô um pouco apreensiva com a velocidade com que os homens querem as coisas, tá? Sem uma construção, pelo menos até aqui, até nesse ponto onde eu vim, né? Tipo esporádico. Agora nós vamos falar de 3 tipos, de 2 tipos bem interessantes, tá? Um deles é o papai urso e o outro é o senhor mistério. Eu acho que o homem está no aplicativo não quer nada a sério. Nós mulheres temos esperança que vamos encontrar alguém para ter um relacionamento. Vamos discutir isso mais tarde, tá, Yara? Deixa aí bem guardadinho, tá bom? Que daqui a pouquinho nós vamos te falar algumas novidades. Papai urso, tá? Papai urso mora em outra cidade, educadíssimo, sempre muito presente. Desenvolvemos uma conversa assim, de começo, meio e fim, com despedida. Agora eu vou descansar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. No outro dia, bom dia, pensei que você não falaria mais comigo, porque é normal das mulheres aqui começar a conversar um pouquinho e sumir. Também é normal de vocês homens, tá? Papai urso sempre conversando bastante, contando que tem um filho pequeno, que mora com ele, que contando o dia a dia dele, contando as coisas, assim, sempre muito educado, muito galante, nunca passou de um limite, né, indo para uma conotação mais sexual, alguma coisa assim.
Tudo bem. Papai Urso se fazia muito presente de segunda a sexta. Quando chegava na sexta, ele dizia que tinha que viajar para uma outra cidade. Uma vez ele tinha um evento, outra vez ele ia visitar a madrinha, e assim foi. Só que Papai Urso nunca pediu número de telefone, nunca pediu para trocar telefone. Papai Urso desabilitava seu aplicativo na sexta e voltava na segunda. Sinal de alerta bem grande, né, gente? Alguém que some final de semana, que diz que vai para outra cidade e que ainda tem filho pequeno e que mora com você dentro de casa. Não pelo fato do filho morar dentro de casa, tá? Ele pode ser sim casado ou um relacionamento sério, né? E dei umas apertadas aqui, o lado terapeuta, né? Bateu. Dei algumas apertadas para ver de Papai Urso. Papai Urso fugiu, Papai Urso saiu. Papai Urso deu o perdido que ele disse que ele costumava dar. Então, ele só recebe aquilo que ele tá dando, né? Faz mal, estatística, interessada em um encontro, alguma coisa. Papai Urso disse que viria para Florianópolis começo de agosto, tá? Não havia interesse também, havia educação ali, né? Agora, Senhor Mistério. Senhor Mistério é uma história muito interessante. Senhor Mistério, eu fui ao teatro, como coloquei aqui para vocês, fui assistir a Suzana Vieira, que ela é maravilhosa, que fenômeno é essa mulher. E foi um sábado gostoso, foi um sábado leve, foi um sábado de muitas gargalhadas, né? Fui bem sozinha pro teatro, tá, gente? Eu sou dessas que vou em restaurante, vou viajar, vou pro teatro, às vezes saio com as amigas, às vezes saio com os amigos. E eu acho que acabou. Vamos levar sem luz, né? E voltei do teatro, assim, muito levinha, sabe? Muito feliz, muito contente, gargalhei bastante. Uma pessoa que eu acho muito interessante, que é a Suzana Vieira. Eu acho que agora deu. E cheguei em casa e digo, vou dar uma rabanadinha, ver se tem mensagem, se tem alguma coisa, né? Já era tarde, já eram umas 22h30, assim, com fome, não comi nada. O teatro começou às 8 e a gente tem que sair, chegar no teatro. Eu sou daquelas que gosto de chegar pelo menos uns 40 minutos antes do espetáculo, né? Tem fila, tem um monte de coisa, tem estacionamento para deixar carro, tudo. E não jantei, não comi, cheguei em casa com fome. E entrei no aplicativo e de cara o Senhor Mistério tinha dado... Giovanni, bem-vindo! E de cara o Senhor Mistério tinha dado match comigo e uma pessoa muito interessante, e uma conversa muito interessante e de muita atitude, sabe? Aquela pessoa que tem atitude e diz, nossa, esse já é diferenciado, logo de cara, assim. E conversamos um pouco, desenvolvemos ali e ele já pediu, o que você acha da gente ir conversar no WhatsApp? Mas atrás veio aquela frase, gente, eu não entro muito aqui. Mas como eu tava alegre e feliz, e normalmente eu não dou o telefone assim de primeira não, tá? Não passo. Eu quero filtrar mais um pouco e ver qual que é a capacidade de caça que esse macho tem, que esse masculino tem, porque o masculino precisa do desafio da caça, né? E para esse, em caráter de exceção, trocamos telefone. E ele não quis teclar no WhatsApp, ele quis uma ligação. Ótimo, né? E ali nós ficamos uns 40 minutos, mais ou menos. Rendeu 40 minutos de conversa. Só que eu estava com fome, eu pedi licença, eu queria comer, eu queria fazer alguma coisa para comer, né? E ele queria saber o que eu ia fazer para jantar, se eu podia mandar uma foto para ele, melhor que fosse um vídeo, e assim foi. E fomos conversando, desenrolando, né? Sabendo algumas afinidades, conversas por vídeo, mostrando onde estava por vídeo, essas coisas assim, bem mostrando o nosso dia a dia, assim, bem normal, né? Sem nada a esconder.
Começamos a conversar um pouco mais. Eu recebia visitas nesse final de semana, né? Uns amigos que estavam aqui, que estão morando na Alemanha, que são os meus vizinhos do lado, meu casal Margarina, e ficamos de nos conversarmos depois, mais tarde. À noite fomos conversar e, assim, estranhamente eu sonhei com o Senhor Mistério, coisa mais estranha do mundo. Eu sonhei que o Senhor Mistério ensinava a dar comida para tigres na boca, era uma comida diferente, tipo umas castanhas, alguma coisa. E contei pro Senhor Mistério, né? O Senhor Mistério, quando conversamos, ele disse: nós somos colegas de trabalho, é mais ou menos a mesma linha, ele numa linha mais científica, eu numa linha mais holística e mais espiritual. Conversamos bastante sobre o assunto. E ele falou, nós temos realmente muitas afinidades, nós temos muitas coisas para conversar. Marcos Catarina, prazer você aqui. Gente, o Marcos tá aqui, tá? O cantor Marcos Catarina, irmão do Vanderly, que nós já fizemos uma live. Querido, né, Ali? E aí, conversamos, falei para ele do meu sonho. Eis que o meu colega de trabalho resolveu fazer do sonho que eu tive com ele um consultório e queria que eu desvendasse os meus sonhos. E ali a gente foi conversando mais ou menos umas 2 horas. E aí virou profissional, tá? E eu tenho uma premissa comigo assim, eu não posso ser terapeuta de um futuro candidato, né? E eu também não vou terapeutear um futuro candidato. E a conversa foi diminuindo e ele perguntou para mim, e aí, você desistiu? Na verdade, eu desmotivei, né? Porque eu não queria a teoria, eu queria conhecer o homem que tá ali. E aí eu perguntei para ele, você tem rede social? Você tem Instagram? E ele falou, tem umas, quem cuida do meu Instagram é profissional e quem cuida do meu Instagram são outras pessoas, não sou eu que respondo lá. Vamos continuar no sonho? Aí eu pensei, eu não posso saber qual que é a rede social que essa pessoa tem, né? A pessoa começou a levar mais para o profissional e assim, eu desinteressei mesmo, a vibração diminuiu mesmo e não conversamos mais. Quando ele perguntou, e aí, desistiu? Não tive vontade de responder, não tive vontade de saber mais, tá? E aí, gente, tem mais 2 pessoas, tá? Que eu vou deixar para a próxima live. Por quê? Tá, isso só em um aplicativo. Essa semana agora eu vou me dedicar ao outro aplicativo para ver como que estão as coisas no outro aplicativo, que é onde as pessoas estão me contando que tá dando encontros e tá dando até casamentos. Então, para essa semana agora eu tenho agendado 2 dates, tá? O que é dates, Cris? Dates são encontros, tá? Um me propôs da gente sair tomar um vinho e depois, aí eu disse para ele, o vinho eu topo, o depois ainda não. Mas é uma pessoa interessante, uma pessoa bacana, uma pessoa de boa conversa. E quando eu estava meio que acamada, que eu tive uma crise de lombar bem forte, sempre me perguntava como que eu estava, se eu estava bem, se eu tinha melhorado. Dei pontos para esse cavalheiro, por quê? Olha aí, a hora que você precisar, a hora que você adoecer, tem alguém que se importa com você. Não teria a menor importância dele me perguntar 2, 3 vezes por dia como é que eu tava. Então, é um ponto muito favorável. A constância continua, a conversa continua, avisa quando precisa se ausentar. Há um interesse aí, ou pelo menos um cavalheirismo e uma educação. O outro encontro, Cris está na pista, adorei. Comecei a entrar pra pista e eu danço bem, hein? E aí, sobre o outro, não vou comentar nada ainda, tá? Vou deixar meio suspendido aqui. E agora eu tenho uma surprise para vocês, tá? Enquanto eu tava preparando essa live, colocando as coisas e montando no Instagram,
Gente, eu acho tão lindo isso de vocês, sabe? Me incentivando, falando comigo no direct. E uma pessoa muito conhecida, e tem uma pessoa que está aqui nessa live também, e eu prometi para ela que eu não ia contar. Eu pedi para ela participar, mas ela não consegue hoje. Que ela conheceu o marido dela, ela está casada, tá? Ela conheceu em um aplicativo de namoro, tá? Ela disse que em 2 dias ela foi pedida em namoro, 2 dias. E em 3 meses eles estavam morando juntos. Pelo que eu sei, pelas minhas contas, eu acho que já faz uns 2 anos que eles moram juntos, tá? Eu adoro o casal. Eu tenho mais afinidade com ela por N questões, tá? Mas eu gosto muito do casal. E agora eu vou chamar para vocês terem a esperança e saber que sim, dá certo uma história de sucesso. Só um pouquinho que eu vou chamar minha convidada aqui, tá? Deixa eu achar ela aqui. Minha linda, só você aceitar. Não sei se ela vai entrar aqui. Ela já tá aqui na live esperando. Opa, deixa eu virar. Vai virar da câmera. Onde vira? Tá aqui. Embaixo. Isso, bem-vinda, Beth. A Beth Castro. É escurinho aqui, tá dando para ver bem, para ouvir bem? Dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários daqui para a gente conseguir ver o teu rostinho. Eu não sei como é que tira os comentários. Como diz a Alessandra, a pessoa que faz live não sabe, e eu que vou saber, garota. Não consigo tirar, mas enfim, vamos deixar assim, né? Ainda não há perguntas. Não sei como tirar os comentários. Mas enfim, amigos, a Beth, tá? A Beth, nós fizemos um curso juntas, né, Beth? A Beth falou comigo hoje no direct, tá? Cris, a minha história eu posso contar para vocês e ela vai contar agora, tá bom? Beth, querida, obrigada pela tua participação, muito bem-vinda, meu amor. Honra, tava me deliciando aqui com o conteúdo até agora. Lembrando algumas coisas, nossa, a gente viaja quando vai ouvindo falar assim, né? Vai relembrando, né, aquilo que foi vivido. Isso, de algumas conversas, né? Da forma como essas pessoas se comunicam nesses sites, nesses aplicativos. Gente, boa noite, muito obrigada, Cris. Eu quero sim, eu faço questão de compartilhar, porque eu sei de alguns momentos até de angústia, de ansiedade de algumas pessoas, de tão grande o desejo de encontrar, de conhecer alguém e que essa pessoa seja realmente parceira, né? Para conviver e para ter um relacionamento legal. Eu sei que às vezes a gente fica até ansiosa por isso. Então, assim, eu venho mesmo, meu objetivo em compartilhar a minha história é deixar essa, não é nem esperança, mas essa certeza, esse conhecimento de que sim, é possível, de que sim, assim como a gente entra num aplicativo desses com boas intenções, digamos assim, tem outra pessoa do outro gênero, ou do mesmo gênero, né? Mas tem outras pessoas também com boas intenções como a gente, né? Com certeza. Vou resumir, assim, sabe, em ordem cronológica, a minha vida, como que eu cheguei a utilizar o aplicativo de relacionamento, pode ser? Mas fica à vontade, não só pode como deve. Tá bom. Gente, eu realmente vou tentar resumir, porque eu tô com 53 anos, então tem uma história, tem bastante coisa aí. Presta atenção, tá? Ela tem 53 anos. 53 anos. Eu comecei a namorar com o pai dos meus filhos, tenho 2 filhos. Começamos a namorar, eu tinha 14 anos e ele 16. Primeiro namorado, casei aos 17, fui mãe aos 18. Então, assim, hoje, né, meu filho com 35 anos, uma neta adolescente, outra neta pequenininha. E
e esse casamento foram quase 20 anos. Fomos felizes por muitos anos, né? Meu segundo filho programado, depois de quando o mais velho já tinha 9, programamos o segundo, porque em comum acordo, porque estávamos felizes. Depois, eu sempre digo assim, como nós começamos a namorar muito novinhos, eu digo que nós crescemos juntos, nós amadurecemos juntos, só que nós fomos nos tornando pessoas muito diferentes. Foram passando processos, né? Isso, e assim, se hoje nós nos conhecêssemos num aplicativo de relacionamento, não daria match, né? Porque nós nos tornamos pessoas muito diferentes, adultos muito diferentes do outro. Cada um evolui de um jeito diferente. Os propósitos mudaram, né? Isso, a visão de mundo, a visão de homem, a visão da vida, né? E aí, não falo mal do pai dos meus filhos, pelo contrário, é um bom pai, né? Um homem trabalhador, um homem honesto. Então, assim, o casamento não deu certo, foram quase 20 anos. Bom, tive um relacionamento abusivo, porque eu saí de um casamento de 20 anos inexperiente, totalmente ingênua, e caí numa armadilha de um abusador. Com tudo que uma relação abusiva tem, né? De sedução, de romantismo, e de te fazer sentir culpada. Eu tive, de certa forma, me afastei um pouquinho dos meus filhos, mesmo dentro de casa, porque ele vinha com uma teoria de que filho vai ter a vida dele, nós temos que cuidar da nossa, nós temos que ser um do outro, e deixa eles para lá. E, enfim, uma série de comportamentos doentis mesmo, um perfil bem patológico, que depois que terminou, foram quase 2 anos, depois que terminou é que eu comecei a enxergar, e normalmente é assim, né? Quando a gente está dentro do relacionamento. Experiência, né? Eu passei por isso. É muito triste, mas tudo tem uma coisa, né? A gente pode tirar proveito de tudo na vida. Exato. E aí, o que aconteceu? Quando terminou esse relacionamento abusivo, veja, eu vinha de um casamento de 20 anos, que começou o namoro com 14 anos de idade, uma adolescente. Entrei no relacionamento abusivo quase 2 anos. Aí estava sozinha já há um tempo, quando reencontrei o irmão de uma amiga de adolescência, ele morando em Portugal, e começamos a época de Orkut, começamos a conversar, Orkut. E aí ele veio, tinha viagem marcada de férias para o Brasil, ele veio, começamos a namorar. Eu fui para Portugal, ai, que lindo. Voltei de bem doido, bem romântica, assim, né? Noivei em Portugal, passeamos lá, França, Espanha, um pouquinho só, assim, rápido, né? E aí voltei noiva e ele voltou para o Brasil, nos casamos, vivemos felizes por 8 anos e ele faleceu. Ele teve um câncer muito rápido, do diagnóstico à morte foram 2 meses, então foi bem sofrido. Tu passou por algo parecido, 8 anos, né? Também. Câncer, morte de câncer também. Sabia. Nossa, então. E aí eu fiquei naquela, não era nem solitude, não, era solidão mesmo, porque eu me sentia, né, solitária, sozinha. E aí depois, aí comecei a sair, me divertia com minhas amigas. No começo eu mesma tinha preconceito, porque no início eu ia para os lugares, um barzinho com música ao vivo, lugares até bem frequentados, mas populares, assim, né? Nada de coisa muito fina, mas também não era vulgar, mas né? Eram lugares legais. Se divertir, né? Sem se importar. Com boa música, e bater papo com amigas e tal. E eu tive... sabe aquela coisa, eu sei que você fez no verão passado? Tem amigas que a gente ri muito. Experiência da vida, né? Não teve o que você precisava na tua juventude de sair, de conhecer pessoas, veio a fase para sair e conhecer pessoas, normal. Viu que eu não vivi lá na juventude, essa liberdade.
versão nesse sentido, realmente, foi bem isso. Só então, com 40 e poucos anos, é que eu fui viver isso, né? E aí, estava muito bem, e eu já estava me amando muito. Eu já estava segura, porque até então, eu passei por muito... Eu vivi muitos anos carente, queria alguém, eu não queria a pessoa, eu queria uma E pessoa. queria ocupar Então, um lugar, alguém que ocupasse um lugar, para você não se sentir isso, sozinha. que tivesse ao meu lado. Eu não me sentia à vontade quando eu ia aos lugares sozinha, Entendi. sem um ponte, Entendi. né? E isso tinha passado. Depois que eu fiquei viúva, e eu comecei a sair, e administrando a minha vida, trabalhando, pagando minhas contas, meus horários, administrando minhas coisas, eu comecei, eu amadureci muito nos últimos anos, muito mais do que a vida toda. Sim, na sua solitude. Muito, exatamente. Aí sim era solitude, aí eu tinha prazer. Assim, eu não me via, e aí eu comecei a fazer, por exemplo, de ir ao shopping, olhar as vitrines com calma, sentar, Não tomar um comprar chopp de nada, vinho, só ir passear. Uhum. no prato, almoçar sozinha, mastigando, sentindo muito sabor. Enfim, prazer com a minha companhia. Eu tinha alcançado isso. E aí, quando eu alcancei isso, eu coincidiu que era 2020, o auge da pandemia. E eu em casa, porque eu sou psicóloga, atendo crianças com deficiência, né? E aí, como eu sou funcionária pública, sou efetiva no município, nós ficamos trabalhando, fazendo nosso trabalho em home office. Nem sobrava tempo, né? Fazia o que tinha que fazer e sobrava tempo. Até porque eu cumpro 30 horas semanais, normalmente, mesmo presencial. Então, eu tinha tempo. E sozinha, tenho um filho solteiro que mora comigo, então, assim, independente. E eu lembro que eu ia para a janela e ficava pensando na vida. Deixa eu entrar nesse negócio, ver como é que tá. Me divertir um pouquinho, né? Isso, porque eu tinha utilizado lá num dos rompimentos lá atrás, eu tinha conhecido, né? Aquele aplicativo, acho que o mais comum, que tem música, papapá, né? E aí, a Jennifer, né? Jennifer, nananana, nesse. Aí, Que bom que você tá... eu digo, como é que estão as coisas? Vou abrir, reabrir, e aí é como tu falou, né? Pai, esse sim, esse não. Não. Como é que é? É uma cartelinha, né? O albinho. E exigente não, sabe? Assim, eu coloquei uma faixa etária bem ampla, só não, eu nunca senti muito atração por homens mais novos. Eu acho que eu me sinto mais jovem se ele for mais velho, da mesma idade, pelo menos, né? Não sei, talvez Bom, seja... são os teus critérios, né? Aquilo que te atrai, tá certo. Não existe... A regra é que não existe regra, né? Exatamente. É o que atrai mesmo, porque eu tenho amigas que são casadas, inclusive, com homens mais jovens, uma com 3, outra com 5 anos de diferença, outra com 7. Eu precisei né? quebrar essa barra de preconceito, tá, Beth? Eu quebrei essa barra de preconceito, muito apoiada e muito amparada pela minha filha, né? Minha melhor amiga. E o que é isso? Deixa de ser careta, deixa de ser, né? Isso lá no passado, logo que eu fiquei viúva. E assim, foi uma experiência gratificante, sabe? Longe de tudo daquilo que a gente imagina, que às vezes a gente acha que o fator faixa etária vai te trazer inexperiência e às vezes traz uma qualidade de vida para tua vida, sabe? Então, a regra não é que não tem regra. Então, até porque, Cris, se a gente pensar bem, por exemplo, eu estou com 53. Se eu colocasse hoje no aplicativo a partir de 48, são 5 anos de diferença, eu não colocava. Hoje, talvez eu colocasse. Por quê? Um homem com 48 anos, se ele for maduro e inteligente, eu não vou
senti falta de maturidade por causa da idade. Pessoal, pega essa dica aí, ó. Pega essa dica. É alguém que tá falando que deu certo, tá? É um case de sucesso aqui. Isso. E aí, o que acontece? Fui lá, vamos ver como é que tá esse negócio. Abri e comecei a selecionar algumas pessoas. Eu vou resumir pro pessoal, gente. Fiz amizades, saí para tomar café, saí para tomar cerveja, saí para tomar vinho, saí para encontrar na praia, em barzinho de praia, saí para encontrar cinema, não, no shopping. E assim, algumas pessoas muito interessantes, só que assim, até encontrar pessoalmente, eu também gostaria, eu procurava conversar um tempo, o máximo de tempo possível no próprio aplicativo, sem passar o meu telefone pessoal, né? O meu até é pessoal, né? Tu ainda usas para trabalho, mas o meu é bem pessoal. Tô quase na hora de comprar o segundo chip. Então, experienciar, E quando a conversa, eu via que tinha qualidade na conversa, que a pessoa era coerente, né? Enfim, que valia a pena, aí eu passava o número do WhatsApp, porque realmente é mais prático. Eu tenho esse critério também, gosto disso. E depois conhecer pessoalmente. Em lugar público, sempre em lugar público. Né? Eu ia com meu rápida, né? Isso, nunca, olha, que eu lembre, nunca pedi para passarem para me pegar na minha casa. Uhum. Era sempre marcado no local. Cuidado, tem que se ter também. E aí era pandemia, e eu era a louca do fique em casa. Como é que eu vou conhecer uma pessoa pessoalmente em meio à pandemia? Ai. E aí, com todos os cuidados, até hoje eu não peguei, né? O Covid. Eu digo que muito cuidado e um pouco de sorte, porque muita gente cuidou e pegou mesmo assim. Eu peguei duas. Mas enfim. E eu acredito que tenha cuidado. Não, mas eu não me cuidei, eu não peguei. Quando eu comecei a passar a ter medo, aí eu peguei. Eu passei 7 aeroportos no meio da pandemia. Uau! E trabalhei numa casa espírita dando passe nas pessoas sem estar vacinada. E não tive. Assim, é muito relativo, né? É um mistério. O bichinho é muito novo ainda, a gente ainda vai aprender, né? Mas o fato é que eu cuidava muito, não saía, se não fosse necessário, né? E aí eu queria conhecer a pessoa, porque aí deu match com o José Antônio Benedetti, o meu italiano. Antônio Benedetti. Italiano de São Paulo, que estava morando em Balneário Camboriú, do ladinho daqui de casa. E aí, dava aquele sustinho, né? Porque quando a gente já curtiu e a pessoa curte, dá, né? Aí dá um match, dá aquela, sai aqueles foguetinho, tudo ali, que é sinal de que a pessoa também te curtiu, né? Verdade. E aí começamos a conversar. Eu tenho print das primeiras conversas, da primeira conversa. Você fez como é que é? Você fez uma historinha, que legal, acho legal isso. E aí a gente começou a conversar, eu gostei, porque já começou diferente da maioria, porque assim, vou te dizer, se tem homem aqui, se tem homem que vai, eu não sei se a tua live vai ficar salva. Tem bastante homens aqui nessa live, tá? É muito bom eles ouvirem. Pode ser até muito sincero, muito ingênuo até, mas quando começa, ou quando começava, no meu caso não uso mais, quando começava, oi meu amor, oi minha linda, tudo bem princesa? Cara, não. Boa noite, como você menos, né? Eu não sou a tua linda, eu não sou princesa, é bem isso aí. Concordo contigo. Sou teu amor normal e crescendo aos poucos, né? Né? Mas às vezes é só falta de experiência mesmo do cara. Enfim, eu relevei muita coisa, porque eu pensava assim, eu não quero ser muito exigente, porque de repente eu dispenso alguém que pode ser legal. Então eu deixava mais um pouquinho para ver, sabe? Eu não dispensava de cara, assim, com qualquer coisa, né? Aí, enfim, comecei, e eu vi que a conversa
do José Antônio era uma conversa legal. Que tinha conteúdo, tinha uma continuação. Isso, homens, as mulheres precisam de continuação na conversa. Você não perde o sentido e perde o entusiasmo pra gente. E um detalhe que para mim é importante, escreve bem, né? Em nenhum momento foi vulgar ou teve alguma conotação vulgaridade sexual. É muito chato. Vocês podem achar engraçadinho, mas a gente não gosta. A gente pode ter a maior atração por vocês na conversa, mas começou a ficar engraçadinho com conotação sexual, a gente não gosta. Tá? A mulher não gosta. A mulher de respeito, a mulher de valor, ela não gosta. Tá? Não que ela seja pudica ou puritana, né? Depois você vai descobrir outras afinidades, outras coisas. Mas ela não gosta que acelere os processos, né? Sim, é bem isso. E aí uma coisa que para mim foi muito importante, ele nunca se contradisse em nada. E aí, rede social. Ele tem rede prova social, tinha né? As redes sociais. Uhum. No dia eu fui lá, bateu tudo. Os filhos, a cidade, o trabalho, as fotos com a família. Pode ir. Mensagem dos filhos elogiando. Foto com família, Dia dos pais, foto com filho. Ver interação. Elogiando. Entende? Então, assim, tudo batia, tudo batia. Nunca, até hoje, nunca peguei nenhuma contradição, nenhuma mentira, nenhuma inverdade, né? E aí foi assim, a gente marcou na Via Gastronômica aqui na minha cidade, na Beira Rio, e nos encontramos num barzinho com música ao vivo, uma amiga junto, e dali, isso era uma sexta-noite. Só um pouquinho, aí nos vimos só um pouquinho. Pessoal, presta atenção no que ela falou agora, tá? Ela foi num primeiro encontro com uma amiga junto, tá? Isso já era um fator, se o homem realmente não tivesse interessado, ele não querer, né? Então, para você ver o interesse, quando uma pessoa quer, você pode levar até a amiga tiracolo. Então, a mulher tem que estar muito atenta a esses sinais, que o homem ele deixa muito claro quando ele quer. Pode continuar, desculpa. E tanto que eu digo que ela foi cupido, nossa, a gente brinca até hoje, porque eu falei, eu não sei se eu chamo, se eu não chamo. Chama, se ele não puder vir, vocês se veem outro dia. Quem sabe? Chamei, sabe, por insistência dela. E aí ele veio até nós. E aí, isso era uma sexta-feira. No sábado nós nos vimos novamente, e no domingo novamente, naquele mesmo final de semana, começamos a namorar. Ele deu um jeitinho de marcar o próximo encontro, já engatar o próximo. Interesse, sinal forte de interesse. Porque nós já vínhamos conversando no aplicativo, depois conversávamos pelo WhatsApp, inclusive... processo, né? Quanto tempo durou isso, Beth? Durou menos de 30 dias. Foi um mês de conversa na internet, até por causa da pandemia, senão acho que teríamos conhecido antes. Eu relutei um pouquinho por isso, mas eu acho que uns 30 dias, mais ou menos isso, que eu lembro foi isso. Conversa. E aí, namoro, e aí de nos vermos finais de semana, depois foi evoluindo, ficou um namoro firme, já conhecia meus filhos, começou a vir dormir na minha casa, passar os finais de semana juntos, e hoje estamos casados. Isso se vão 3 anos. 3 anos já. Eu achei que era menos tempo, porque eu vejo as fotos de vocês, eu achei que eram recém-casados. Pelo que a gente vê as fotos que eles postam juntos, gente, assim, sempre muito apaixonados, né? E normalmente é ele que faz as selfies, né? Ele que busca tirar as fotos. Não, e assim, eu sei que não prova nada eu falar, mas eu acho que eu preciso dizer isso. As nossas redes sociais, elas realmente mostram aquilo que a gente vive. É paixão, é respeito, é parceria, sabe? Nossos passeios de domingo na praia,
nossos almoços com a família, Viagem. nossos filminhos no sofá, todo lugar com ele é gostoso, né? A gente sente muito parceiro, muita parceria. Muitas coisas em comum, muitos gostos em comum, a forma como a gente vê a vida, né? E detalhes que a gente foi descobrindo, assim, que a gente tem em comum, né? Questão de fé, questão... Enfim, e naquilo que a gente tem divergências, a forma de pensar, não oposta, mas diferente, a gente respeita, Mas há consegue crescimento nisso, porque se os dois pensam de forma iguais, não há crescimento, você concorda? Então, assim, eu preciso abrir a minha cabeça, a minha consciência para entender o universo do outro. Eu sempre digo para as meninas aqui das lives, quando forem convidadas para um encontro, vão com todas as seguranças, né? Local público, essas coisas, mas vão, porque ali na sua frente, naquele momento, você está tendo a bênção, a graça, o presente de ter um universo inteirinho que está se mostrando para você, né? Então, assim, cada ser humano é um universo e sem rótulos, a gente não sabe o que a gente pode esperar ali na frente, né? Verdade. Eu digo assim, Cris, teve um momento que eu pensava assim, oh meu Deus, eu quero encontrar alguém legal, eu quero conhecer alguém muito legal. Eu sei que eu vou, mas onde será que tá? Eu ficava pensando, nesses milhões de homens, eu sei que tem, e não é um só, né? Mas eu pensava, eu sei que tem um que vai dar certo comigo, que também quer uma pessoa como eu. Onde será que tá? Eu ficava pensando. E sabe que época que eu pensei isso? Quando eu conheci o meu marido que faleceu e ele estava em Portugal. Quando que eu ia imaginar? Você vê como é que são as coisas, né? Eu morei em Portugal e eu me separei na Itália. Eu tinha um relacionamento que a gente passou essa pandemia louca. E aí, exatamente como você fala, eu precisei passar por um relacionamento abusivo. Eu precisei passar por aquilo para me entender que aquilo era abuso, que aquilo não servia. E aí eu peitei de ficar um tempo sozinha, morei um tempo em Verona também, depois eu fui para Lisboa e depois eu voltei para o Brasil, assim, ó, começando a vida, né, seguindo a vida, com toda a segurança da vida, porque a minha fé era muito forte. E tendo a consciência que eu precisava passar um tempo sozinha, eu precisava me conhecer como pessoa sozinha, não servindo a alguém, porque eu tô sempre a serviço de alguém, sempre cuidando de alguém, é de filho, é de marido, é no trabalho, é na dedicação, né? Então eu preciso descobrir quem eu sou, o que eu gosto, o que eu curto, e aí a partir daí você vê as suas afinidades, que é o estágio que você está hoje, né? Que essa outra pessoa tem um ditado que fala que quando você está procurando alguém, esse outro alguém também está te buscando. E quando for a hora certa, o universo vai cruzar. Eu tenho caso aqui na live, que eu não vou contar a pessoa, que o universo cruzou para o outro lado do mundo também, tá? Um destino bem exótico e que é assim, nesse momento que nós temos é por internet, né? O relacionamento até conseguir se concretizar no físico. Né? Se conheceram no físico, então assim, antigamente nós não tínhamos esses meios de comunicação, né? Como que a Beth, como que a Cris já cinquentona vão encontrar uma pessoa, né? Para afinidade, numa fila de pão, de padaria, onde todas as pessoas que estão lá são casadas, têm filhos, as possibilidades elas ficam muito escassas, né? Então as redes vêm para nos ajudar, mas assim, como em qualquer lugar, como em qualquer atmosfera, tem gente boa e tem gente não tão boa, né? Então, tem gente que não serve para o nosso aprendizado nessa hora. Talvez não seja bom para os nossos olhos, mas vai dar certo com uma outra pessoa que precisa aprender, certo? Porque eu acho que a gente sempre está a serviço da vida, né? Sempre. Sempre segue um propósito. Então, as redes, elas estão aí para unir, né? Esses corações que sabem que tem alguma coisa esperando. É o que eu penso também, Cris. É assim que eu vejo, eu via, né? A rede social, a rede o site de relacionamento, o
aplicativo. Por quê? Porque eu acho que a proporção é quase a mesma de chances de encontrar alguém. Por quê? Aqui fora, tá, pode ter conhecido de alguém, né, conhecidos em comum e tal. E lá, tu faz uma pré-seleção. Então, assim, as duas coisas têm vantagens e desvantagens. Riscos tem tanto lá no aplicativo quanto aqui fora. Porque tu pode conhecer, tu pode conhecer num restaurante, num aniversário de alguém, na casa de alguém, começar a te relacionar e daqui a pouco ver que a pessoa não presta. Né? Oh, que é um exemplo, eu conheci a pessoa que eu comecei a me relacionar há 20 anos, tá? Colega de trabalho, né? Não na mesma unidade, mas 20 anos. E quando foi para o particular, para relacionamento, né? Homem e mulher, era totalmente diferente. Então, assim, não existe uma regra, porque é de teu convívio, porque é de longa data que isso vai dar certo, ou não, né? O que vai dar muito certo é você fazer essa pré-seleção, como você disse, ter bastante diálogo, bastante conversa para saber se os princípios, os valores, se o caráter, se a rede social é aquilo que está dizendo. Como eu falei aqui em live, eu encontrei uma pessoa muito interessante, mas ela não me apresentou a rede social dela, entendeu? Então você já fica com o pé atrás, né? O que tem ali? Por que não pode, né? Então, a gente tem que ser mais criteriosa, mulheres. Eu acho que a gente está sendo muito desesperadas, tá? No sentido de aceitar qualquer coisa para preencher uma vaga, tá? Você tem que pensar o seguinte, é um critério que eu sempre falo para as pessoas, falo para as minhas amigas. Você vai pagar num carro popular o preço de uma Lamborghini? Você vai pagar num carro popular o preço de uma Porsche, o preço de uma Ferrari? Você tem uma empresa, né? Normalmente mulheres nessa vida mais estabilizada. Você tem uma empresa e você vai contratar um estagiário. Você vai ter uns pré-requisitos para um estagiário. Você vai contratar um gerente. Você tem um pré-requisito para um gerente. Você vai contratar um diretor. Teu pré-requisito sobe. E quando é um sócio? Esse sócio tem que estar equivalente aos teus pré-requisitos, aos teus princípios e valores. E aí as pessoas não entendem que um companheiro, um parceiro, uma parceira que vai dormir do teu lado, que vai estar contigo, tem que ser seletiva sim, né? Se você quer alguma coisa duradoura de longo prazo, tem que ser seletivo. Uhum. Uhum. É isso. É isso. A gente merece, né? E tem mais chance de dar certo. Tu já seleciona, já põe mais um perfil que tem a ver contigo, que tu, com quem tu te identificas mais, então tem mais chance de dar certo, né? E aí os dois têm que querer, né? Os dois têm que querer. Você não tem que aceitar qualquer proposta que te passam, né? Os dois têm que querer. Tem que ser de comum acordo. Eu assim, para encerrar a minha fala, Cris, eu digo que eu tenho um coração muito grato, sabe, a Deus, a vida, porque eu tive e estou vivendo o terceiro relacionamento feliz. Porque o primeiro com o pai dos meus filhos foram 20 anos. Por muitos anos nós fomos felizes, né? Depois não deu mais. Mas é aquela história, não é que não deu certo. Deu certo até a hora. Deu certo, né? Deu 20 anos certo. O segundo foi o meu príncipe, um amor que nunca vai morrer. Ele se foi, mas quando ele foi eu amava e não deixei de amar. Né? Foram 8 anos muito felizes. E agora a vida me deu de novo uma pessoa que é maravilhosa, parceirão. São 3 anos nos relacionando assim, de ter saudade no final do dia, sabe? Ter conversa sempre, ele me faz rir, ele é carinhoso, ele é responsável, é trabalhadora, enfim, um gostoso. É o que eu falo. E quando eu falei desse assunto, Beth, também tive uma amiga que veio aqui falar que o parceiro dela entrou aqui em live porque ela não pode, ela está ocupada agora, para dizer que dá certo, gente. Claro que assim como nós temos muitas opções ali, né? Você não vai escolher todas as opções, é uma pessoa só, né? Então, para
eu falei todos esses exemplos aqui que eu passei, daquilo que não pode, daquilo que é para você estar atento, o desinteresse, o homem vai demonstrar com atitudes, né? E aí deixei 2 em aberto, porque eu vou aí encontro com essas pessoas para saber que universo que está ali, né? Que afinidade que está ali, e trazendo você por último, de propósito, para mostrar que é possível, né? Que sim, tem caso. Um detalhe, minha irmã, mas nós somos em 3 mulheres, 3 irmãs. A minha irmã mais nova está casada há 4 anos com alguém que ela conheceu num site de relacionamento também. Olha Tá? só. Ela também tem uma história muito legal. Então, assim, é possível, né? Só o que a gente precisa estar mais atenta é na pré-seleção, tá? Em não ser tão ansiosa, tão ansioso, homens não sejam tão ansiosos. De muita preferência, de muito bom tom, marque um horário para conversar com as pessoas que vocês se interessem. Tentem extrair dessa mulher o máximo de curiosidade que você tem sobre ela. E depois vão para um encontro presencial, mas não sejam ansiosos. Tudo tem o seu tempo certo. Porque os homens, Beth, eles estão reclamando também, sabe, em atendimento, que eles estão sozinhos, que eles estão carentes, que a mulher não quer nada, sabe? Então, assim, a gente está precisando entrar num equilíbrio, tanto as mulheres quanto os homens, tanto os relacionamentos. Eu te digo até que os relacionamentos homoafetivos hoje estão mais equilibrados do que os heterossexuais, tá? Então, a gente precisa escutar mais o outro. Se a gente escutar mais o outro, a gente já vai para um outro patamar. Sim. Tá? Isso que eu tenho de diálogo. Minha querida, para as suas considerações finais, então, agora. Gente, não deixem de acreditar, não. Porque quando a gente fecha a porta, pode aparecer alguém muito legal e a gente não vê. Então, assim, acredito. Uma hora vai dar certo, assim como a gente é legal, eles também são legais. Também tem caras legais procurando gente como a gente é, né? Então, se fechar, vai aparecer e não vai ver, porque está negando, tá? E assim, se ficar sozinha por opção, legal, parabéns. A gente tem que se amar, sim. Mas, se tiver com alguém para dividir a felicidade, melhor ainda. Sou daquelas que acreditam, Beth, que a gente foi feito para socializar e a gente foi feito para viver aos pares, né? A gente é vendido muito mais cama de casal do que de solteiro, não é verdade? Então a gente foi feito para compartilhar a vida com alguém. Faz mais sentido, há mais evolução. A Alessandra está dizendo linda e compartilhar felicidades. Obrigada, Alessandra. Obrigada. É muito sincera, pode acreditar. Ela é, tá? E ela é assim, ó, ela se voluntariou para vir contar dessa história. Vergonha de dizer que estão em sites de relacionamentos, onde muitas pessoas têm vergonha de dizer que estão procurando alguém. Ah, Cris, mas você, né? Terapeuta que faz live, você está em site de relacionamento. Eu também estou em busca de alguém, né? Eu também quero ser encontrada por alguém, eu também quero compartilhar a minha vida com alguém. E se eu não disser ao universo que eu estou disponível, que eu também quero, né? Eu preciso sinalizar também, né? Que, como diz a minha amiga Alessandra aqui, que eu tô na pista, né? Que eu quero dançar. E eu danço muito bem, gente. E é verdade, eu danço muito bem. Isso. Não se fechem, não. Verdade. Minha amada, fica com Deus, que Deus te abençoe. Gratidão pela tua troca, tá? Por você mostrar para as pessoas, que é possível sim. Eu tenho pessoas aqui na live que se sentem muito sozinhas, que não conseguem viver com a solitude, né? Então,
para ver que sim, que é possível, que a gente tem que se abrir para isso. Vão a mais lugares, pessoas, vão a mais encontros, se permitam, tá? Se permitam viver aquilo que o universo está apresentando para vocês nesse momento. É isso. Obrigada, Flor. Deixa eu ver quem entrou aqui, que deve ter entrado um monte de pessoas que são as tuas amigas também, Matt. Entrou bastante gente hoje, tá? Você, em primeiro lugar, a Tereza, querida, a Yara, presta bastante atenção nessa live, minha querida, vai te fazer muito bem. A Ali tá sempre em todas, a Eveninha, querida. Ana Karim, A Shirley, Vera Zanuelo, Shirley SZC, Evelyn de novo, Alessandra Elésio, a homem. Yara escreveu: eu acho que o homem que está no aplicativo não quer nada a sério, que nós mulheres temos esperança que vamos encontrar alguém. Agora você, respondida a sua pergunta, né, Yara? Tem gente séria assim. Érica Borges, Giovanni, querido, Marcos Catarina, que é um cantor maravilhoso, gente, sigam ele. Vamos ver quem mais aqui. Léo, tá? Um outro homem aqui. Rúbia, Edson, Nilete, também um outro homem. Walter, Autismo, Cor-de-Rosa também. Marli, Jaqueline, Zuave, J. Higienizações, Rafael Macedo, Leda Engenharia, Maria Teira Crochê, Marli Bordignon, Mônica Cristina Lopes, Jéssica Gastaldi, Ivani Rigueira, querida, linda. Não consegui tirar oi, que eu estava concentrada aqui no que a Beth estava falando. Lilian Regina, André Matias, obrigada, mais um homem aqui, André, querido. André é um gentleman. Yolanda Correia Cabral, engenheiro Daniele, Lu Demenech, Merint, eu acho que é isso, Merint, Kátia, terapeuta Veraldo, ó, mais um homem e terapeuta, interessante, Jussara, Irivans, Cibele, querida, Roberto, livros de Fred Suzekind, é um homem também, casado, mas ele é bem assíduo, é meu amigo, é um escritor de Florianópolis, serve também para os casados, para as casadas também, Mickey Poli, Edneia e Márcia Freitas. Você viu quantas pessoas vieram participar? Que alegria, né? Bastante conhecidos. Você viu só? Gente, gratidão por mais essa live, por mais esse encontro. E eu volto contando novas novidades para vocês. Se alguém que está ouvindo essa live vai ouvir mais tarde e teve um encontro e teve um casamento através de aplicativos, a gente gostaria muito de saber para incentivar, Belmiro, mais um homem entrando, para incentivar os cases, os casos de sucesso e para incentivar que a gente entre num caminho, num alinhamento, tanto homens como mulheres. Quanto mais gente feliz, mais egrégora do planeta se amplia nessa corrente de amor, tá bom? Beth, fica com Deus, querida. Muito obrigada. Tchau, tchau. Pra tudo. Obrigada.